Quem está feliz com Jesus aí? Feliz de estar aqui, é sempre bom estar com vocês. Obrigado, pastor Clênio, pastora Rosiane. Obrigado pelo carinho, pela aliança, pela amizade, pelos conselhos, pelas orações. Deus abençoe os pastores, os amigos. Que Deus abençoe vocês que vieram aqui hoje para participar da mesa do Senhor e também ouvir uma palavra da parte de Deus. Amém? Trago um abraço da Joyce, dos meus 7 filhos. Amém? Eu gostei do negócio aí do Vale Night aí. Para trazer, o problema é fazer outro filho no Vale Night, né? Vigia, né? Ai, ai. Receba um abraço da minha casa. Eu estava aqui meditando. Eu não vou fugir daquilo que Deus já ministrou no nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pode abaixar um pouquinho só. Atos 3, aí, versículo de número 9. É um texto bastante conhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 9. Quando todo o povo ouviu andando e louvando na minha tradução está aqui, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Amém? Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ele fala acerca de um coxo que todos os dias ficava na porta do templo, chamado Formosa, a mendigar. Com certeza ele tinha uma autorização para poder cometer esse ato de esmolar. Então todos os dias ele era levado. Então se ele era levado, eu entendo que pessoas iam até sua casa, o pegavam e levavam ele até a porta. Muito se prega sobre o coxo, muito se fala sobre o coxo. O que pouco se fala é quantos anos ele tinha. Uma vez pregando, eu falei a idade do coxo. Um pregador antigo que estava do meu lado e falou: como é que você sabe a idade? Eu falei: está no texto, capítulo 4, versículo 22 de Atos. Se você vê o discurso de Pedro, ele vai dizer, quando o povo estava maravilhado pelo milagre, Pedro ele diz que este homem estava nessa condição há mais de 40 anos. Dentro da teologia é meio complicado você dar o número exato. Então era aproximadamente um pouco a mais. Então ele tinha mais de 40. Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha? Mais de 40. Então ele era levado todos os dias. Então imagina, todos os dias ele está na porta. Ele está onde? Na onde, gente? Na porta. E na porta de mineiro, né? Porta de mineiro com goiano. Então todo dia na porta ele vai pedir uma esmola. Então preste atenção. Existe alguma expectativa no coração dele? Nenhuma. A única coisa que ele sabe que vai acontecer, pastor Clênio, é que ele vai para a porta do templo. E quando ele chegar na porta do templo, alguém vai dar uma dracma, alguém vai entregar uma moeda de prata, uma moeda de ouro, porque é isso que ele recebe todo dia. Então dentro do coração não existe expectativa para algo grande. Dentro do coração não existe expectativa para algo extraordinário. A palavra de Deus vai dizer no versículo de número 1 do capítulo 3 que Pedro e João subiam ao templo para a oração a nona, que era às 3 horas da tarde. Aí no verso 2 diz que era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Então olha só, a expectativa que ele tem é da moeda. A expectativa que ele tem
é da prata, é a do ouro. Mas o que Pedro e João vai entregar para ele? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. No nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. E um milagre acontece na vida daquele homem. Mas olha que engraçado, eu disse que não havia expectativas. Então ele sai de casa, vai para a porta do templo, ele pede a esmola, quando termina o horário, ele volta para casa, com certeza alguém pega ele, leva ele para sua casa. E é assim todo dia. Então com certeza aquele dia, quando ele sai de casa, indo para a porta do templo, para ele ia ser mais um culto. Para ele ia ser mais um dia de pedir esmola. Para ele, mais um dia que ele ia voltar para casa do mesmo jeito. Mas mal ele sabia que na porta do templo, onde ele ficava todos os dias, Deus já tinha preparado um milagre para a vida dele. Não, eu vim aqui hoje profetizar sobre a tua vida, porque talvez na tua cabeça e no teu coração é mais um culto de ceia, é mais um culto que você vem e você volta para a tua casa com os mesmos problemas, com a mesma tristeza, com a mesma situação sem resolver. Mas eu vim aqui anunciar algo da parte de Deus. Existe alguém na porta do templo te esperando. E esse alguém que te espera na porta do templo vai entregar para você aquilo que o teu coração ainda não gerou. Oh glória, era para você ter dado glória. Eu vim aqui profetizar e dizer que hoje, quando você retornar para a tua casa, você vai retornar diferente. Por quê? Porque aquilo que Deus vai te entregar vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida e vai mudar a tua família. Segura na mão do irmão que está do teu lado, porque eu estou sentindo Deus. Eu vou correr aqui porque eu sei que hoje é ceia, mas dá uma sacudida nele para ver se ele acorda aí. E fala para ele assim: Deus vai suprir a tua expectativa hoje. Fala assim: você não volta para a tua casa do mesmo jeito. Fala assim: Deus tem um milagre extraordinário para realizar na tua vida. Será que você pode levantar a tua mão, abrir a tua boca e glorificar o nome dele aqui neste lugar? Então no coração dele é ouro, é prata. Agora olha o versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que desse uma esmola. Versículo 3. Agora olha o versículo 4, o que diz? Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para... Olha que interessante. O coxo, quando olha, quando direciona os olhos, o texto apenas diz que olhava. Agora, quando Pedro e João direcionam os olhos para ele, o texto não diz que eles olhavam. O texto diz que eles fitavam os olhos. Não é a mesma coisa? Não. Olhar é uma coisa, fitar os olhos é outra. O coxo olha, Pedro e João fitam os olhos. Quem olha, vê apenas o que está do lado de fora. Quem olha, vê apenas a aparência, o exterior. Quem olha, vê apenas aquilo que está do lado de fora. Mas Pedro e João, quando fitam os olhos, é diferente. Porque fitar os olhos é um olhar atento. Quem fita os olhos, além de enxergar o que está do lado de fora, tem o discernimento do Espírito para entender o que está acontecendo do lado de dentro. Porque eu ouvi alguém pregando e dizendo: Pedro e João não deu uma moeda porque eles eram tão pobres que não tinha uma moeda para poder entregar de esmola. Mentira! Pedro e João não entregou moeda porque eles entenderam que o que ele precisava não era de ouro, não era de prata. Eles entenderam que o que aquele homem precisava era de algo muito mais poderoso do que aquilo que a terra pode oferecer.
É por isso que eles dizem: nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que temos, que está dentro de nós, receba agora, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Oh, glória. Levanta aí. Eu posso ser profeta? Deus está levantando um povo que entendeu o que é levanta e anda. Presta atenção, eu conheço essa igreja, eu conheço esse povo, eu conheço algumas pessoas, e por conhecer eu posso dizer isso, sobre o amor, o carinho, que muitos aqui têm pela vida de pessoas, pela vida do próximo. Mas a gente vai um pouquinho em alguns lugares, e a gente começa a entender que hoje não se prega mais o levanta e anda, hoje é mais o ouro e a prata. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: dá um glória aí, pelo amor de Deus. Hoje se preocupa mais com o ouro e a prata. E o levanta e anda ficou para trás. Mas Deus está levantando uma igreja cheia de poder, cheia de milagres, para entregar para aquele que está caído um poder que vai colocar eles de pé. Se tem alguém que acredita aqui nessa palavra, levanta a tua mão e já glorifica a Deus, porque Deus quer entregar deste poder. Então um fita os olhos e o outro olha. Verso 5: e eles o olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se... Vamos lá. Pedro, ele diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. A pergunta é: ele levantou? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Meia dúzia levantou aqui, Samuel, meia dúzia aqui. Não, quem acha que ele levantou? Levanta a mão. Quem acha que ele não levantou? Mas ainda tem gente na dúvida ainda, misericórdia. Você está aqui, você veio para o culto. No nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele não levanta. Ele só levanta no versículo seguinte, porque o texto diz: e Pedro, o tomando pela mão, o levanta. Ele não levanta na hora que ele diz o nome de Jesus. Poxa, Tiago, mas é no nome de Jesus que as coisas acontecem. Mas é no nome de Jesus que o milagre acontece. Mas é no nome de Jesus que o coxo anda. É no nome de Jesus que o cego enxerga. Presta atenção, eu sei disso. Mas quando ele libera o nome de Jesus, não aconteceu nada. E outra, naquele momento, o que mais se falava naquela região, naquele lugar, era do nome de Jesus. Ele tinha acabado de ser assunto aos céus. Falaram tanto de Jesus que ele continuou do mesmo jeito. Mas como que ele levanta? Simples. Quando Pedro estende a mão e levanta ele. Porque falar no nome de Jesus, até papagaio fala. Dá um glória aí, irmão, pelo amor de Deus. Porque falar no nome de Jesus, até quem tem uma boa oratória, um bom estudo, um bom conhecimento. Agora, difícil mesmo é fazer o que Pedro fez: estender a mão e levantar quem está caído. Porque a gente fala muito de amor, mas quando é para amar, a gente não ama. A gente fala muito de perdão, mas quando é para perdoar, a gente não perdoa. A gente gosta muito de falar, mas quando é para exercer, a gente não quer exercer. Presta atenção, quando Paulo estava pregando e Eutico caiu da janela, a palavra de Deus vai dizer que Pedro para o sermão e desce. Abraça o morto
e o morto levanta. Ele parou o sermão. Por que ele parou o sermão? Porque Paulo entendeu que mais importante do que ele fala é ele viver aquilo que ele prega. Às vezes falamos muito de Jesus, mas vivemos pouco aquilo que falamos. E aqui Pedro vai nos ensinar que para poder levantar quem está caído, não é só falar de Jesus, mas é exercitar aquilo que está nas Escrituras. E a gente vive um tempo, você tem internet, você tem Instagram, você tem rede social. Hoje o povo está mais preocupado com o fuxico gospel, com quem caiu, com quem tropeçou, do que quem está levantando. Às vezes nós nos entristecemos porque uma pessoa caiu e logo em seguida ela já está de pé, pregando e fazendo aquilo que Jesus chamou ela para fazer. Às vezes vivemos um evangelho mais de condenação do que de abraço. Porque Paulo abraçou quem estava morto, quem estava caído. Pedro estendeu a mão para quem caiu. Ontem eu estava pregando em uma igreja e eu estava falando que nós temos a dificuldade de entender quem caiu, pastor Clênio. Nós temos uma dificuldade, porque às vezes a religiosidade, ela toma conta do nosso coração, que não conseguimos nos compadecer com aquele que está caído. Não, tem que ficar caído mesmo. Quem mandou pecar? Quem mandou tropeçar? Mas você se lembra quando a mulher foi pega em adultério, que foi levada até Jesus? Você não vai ver em nenhum momento Jesus apontando e julgando o erro dela. Ele apenas disse: vai e não pegues mais. Agora, para os acusadores, porque para ela ser apedrejada, pastor Clênio, o senhor sabe disso melhor do que eu, ela tinha que ser pega no ato. Não foi só uma pessoa que pegou ela no ato, tinha uma multidão. Se pegaram ela no ato, é porque tinha uns detetives de plantão. Dá um glória aí, irmão, pelo amor de Deus. Estava todo mundo preocupado com a queda dela. E quando eles viram ela caindo, juntaram ela e levaram. Ela tem que ser apedrejada. Mas aí Jesus olhou para eles e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus vai levantar uma geração, um povo, que vai entender aquele que está caído. E ao invés de julgar, de apontar, vai estender a mão para poder levantar. Não, segura na mão desse irmão que está do teu lado e fala para ele, fala para ela assim: Deus vai te dar compaixão. Fala assim: Deus vai te entregar amor para poder estender a mão para quem está caído. Fala assim: ninguém mais vai ficar caído do teu lado, porque todas as vezes que alguém tropeçar, que alguém cair, você vai estar pronto para estender a mão e levantar quem está caído. Não, se é para aplaudir, glorificar, glorifica mais forte. Amém ou não? Ele estende a mão. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os teus pés e tornozelos se... O que firmou? O que firmou? Os pés e tornou. Então vamos lá. O maior problema daquele homem não era ficar de pé. Vou falar de novo. O maior problema daquele homem não era ficar de pé. Pergunta por quê? Porque os pés e tornozelos o impediam dele permanecer. O problema não era ficar de pé, o problema era permanecer. E por que ele não permanece? Porque a estrutura está danificada. Não tem como permanecer de pé. Eu quando você vê eu sentado, não é porque eu estou gordo, não é isso não. Quando você vê eu sentado,
é porque os meus pés e tornozelo dói demais. Dói muito. Por quê? Porque quando eu era adolescente, eu machuquei os 2 tornozelos. Então eu não consigo ficar por muito tempo de pé, porque o ortopedista olhou para mim e disse: o teu tornozelo nunca mais vai ser o mesmo. Então eu não consigo ficar muito tempo de pé, porque dói. Pode estar pesando 50 quilos, ou 120, vai doer do mesmo jeito. Então ele não permanece, porque a base, a estrutura está danificada. Mas quando Pedro estende a mão, levanta ele, a Bíblia diz que aquilo que estava quebrado, a base, a estrutura que estava danificada, começa a voltar para o devido lugar. Vou falar de novo. Aquilo que estava fora do lugar é consertado. Aquilo que não tinha mais estrutura passa a ter estrutura. Eu quero muito que Deus me use aqui para falar com você. Eu quero muito que Deus me revele o teu nome, a tua situação que você precisa. Mas mais forte do que Deus me revelar isso, eu quero orar por você. Sabe para quê? Para Deus te dar estrutura, para Deus te dar base. Porque tem hora, meu irmão, que é difícil a gente permanecer. Porque tem hora que o vento é tão forte, a tempestade é tão grande, que a gente só fica de pé se a gente tiver estrutura. As pancadas são, o pastor Crânio estava falando aqui. Ele é positivo. Ele é assim, todo para cima mesmo. Tem hora que eu fico até com medo, misericórdia. É muito positivo. Mas vai ver o que já passou. As lutas, as dificuldades. E por que permaneceu? Porque tem estrutura. Agora, qual é o problema da igreja? A gente não quer ter estrutura. A gente quer milagre instantâneo. Porta que se abre na hora que a gente quer. A gente quer semear hoje e já colher amanhã. E quando não se tem um resultado, a gente sai fora. E na primeira tempestade, na primeira luta, a gente rui. Mas eu vim aqui hoje entregar essa palavra para você. Deus vai te dar estrutura. Deus vai te dar base para você suportar as lutas, as dificuldades, porque essa tempestade não vai te destruir. Jesus, ele falou sobre 2 casas, uma que foi edificada na areia e outra que foi edificada na rocha. A casa que foi edificada na areia, quando veio a tempestade, quando veio a chuva, ela foi levada para bem longe. Mas a que foi edificada na rocha, veio o vento, veio a tempestade, veio a luta, veio a prova, mas ela ficou de pé. O que é a casa edificada na rocha? O que é a casa edificada na areia? A casa que foi edificada na areia, o construtor começou a cavar, não achou a rocha, não tinha profundidade. Ele fez o alicerce, ele fez a casa, mas não tinha profundidade. Se você pesquisar aí no Google, se você for ver alguns prédios lá no litoral, em Santos, os prédios eles estão caindo, envergando. Por quê? Porque não tinha a profundidade necessária para poder ser edificado. A casa que foi edificada na rocha, o construtor cava, ele não acha a pedra, ele continua cavando. Ele não acha a rocha, ele continua aprofundando. Ele não achou ainda a rocha, ele cava um pouco mais. Porque para poder ter estrutura, tem que aprofundar. Tem que aprofundar no quê? Na oração, no jejum, na palavra. Ninguém dá glória, eu vou falar de novo. Para poder ter profundidade, tem que descer na oração, tem que descer na palavra, tem que ter dedicação. Porque quando se acha a rocha, lança os alicerces. E quando a casa é edificada, vem a chuva, vem a tempestade, veio a prova, a luta, mas a casa permanece de pé. Olha aqui para mim, bate o pé direito no chão, bem forte. Isso, agora bate o pé esquerdo. Fala assim: nessa manhã
o meu Deus está me dando estrutura para poder suportar as tempestades da vida. Fala assim: independente da situação, independente da prova, independente da luta, eu vou permanecer firme, porque os meus pés estão firmados nessa rocha. Só quem tem estrutura, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica o nome dele. Verso 8. E de um salto se pôs e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. De um salto. Fala assim: ele pulou. Quem é que gosta de pular? Ninguém gosta de pular, não? É porque quando a gente fala de pulo, de salto, para quem não tem nenhum tipo de deficiência, é muito fácil. Quantos anos ele estava naquela situação? Mais de 40. Então assim, a pessoa que não anda, ela não sabe o que é pular. Ela não sabe o que é saltar. Talvez para você que salta, que pula, isso é normal. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Mas agora imagina para ele que nunca saltou. Quando ele tem a oportunidade, quando o milagre acontece, a Bíblia diz que ele dá um salto. São 40 anos, Samuel, vivendo naquela situação. É uma vida presa ao solo, porque se ele não salta, ele sempre está preso no chão. Se tem uma coisa que ele conhecia, era o pó, era a poeira, era o chão. Mas quando ele tem a oportunidade, a primeira coisa que ele faz é dar um salto. Então quando ele salta, ele se desprende daquilo que prendia ele mais de 40 anos. Você não entendeu? Quando ele salta, ele está se desprendendo daquilo que aprisionou ele mais de 40 anos. Eu vim aqui profetizar hoje. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Que hoje você vai dar um salto. Que vai soltar as correntes. Que vai soltar as cadeias. E que vai fazer você se desprender daquilo que tem acorrentado e que tem aprisionado a tua vida. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: tudo aquilo que te prendia, que te acorrentava, hoje vai cair por terra. Fala assim: hoje você vai dar um salto que vai te libertar de tudo aquilo que prendeu a tua vida. E se tem alguém que acredita, glorifica o nome dele. Quando ele salta, ele se desprende. Ele abandona aquilo que aprisionava a vida dele. Agora olha isso. Verso 9, que é onde a gente leu. Antes do 9, olha o 8 mesmo. Depois do que ele saltou e passou a andar e entrou com eles na onde? Aonde que ele entrou? Ele foi para casa? Foi agradecer o pai, a mãe. Ele entrou na onde? Aonde que ele ficava antes? E agora ele foi para onde? Porque Deus vai te tirar da porta e vai te levar para o lado de dentro. Agora, por que ele ficava na porta e por que ele não entrava? Ah, porque ninguém levava. Espera aí, quem levou até a porta não leva para o lado de dentro? Acho que leva. Mas por que não levava? Porque havia uma lei. Qual era a lei? Quem tinha deficiência não podia entrar dentro do templo. Ah, mas e o homem da mão mirrada? Como é que ele entrou? Porque tem hora que para poder adorar dentro do templo, tem hora que a gente tem que se esconder. E se esconder de quem? Dos fiscais.
Que fiscais? Os fiscais do templo. Opa, esse aqui é cego. Não, esse aqui não pode não, tem enfermidade. Então os fiscais não deixavam entrar. Por que um homem da mão mirrada entra? Porque esconde. Porque tem hora que se você não esconder, meu irmão, você nem consegue dar glória. Agora olha que interessante. Todo dia ele está na porta. Imagina ele vendo o irmão João vindo, triste, cabisbaixo, meio chororô. Aí ele entra dentro do templo. Aí acaba o culto. Aí ele está vendo o mesmo irmão João, que entrou chorando, triste. O irmão João rindo, alegre, feliz, diferente, mudado. Dentro do coração dele, poxa, queria tanto sentir isso. Mas por que não pode sentir? Porque ele tem algo que impede ele de entrar lá dentro. Mas quando ele percebeu que tinha estrutura, quando ele dá um salto se libertando daquilo que prendia ele, a primeira coisa que ele faz é entrar dentro do templo para poder adorar o nome do Senhor. Ei, existe uma deficiência que pode nos impedir de entrar dentro do templo para poder adorar a Deus. Pergunte qual? Pecado. É a única coisa que pode te impedir de adorar a Deus. É a única coisa que pode te impedir de falar com Ele. É a única coisa que te separa dEle. Só que a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E você tem acesso a Ele. E outra, por mais que tenha fiscais tentando te apontar e te acusar, preste atenção do que João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vós tendes um advogado, Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é o teu advogado. Não, você não pegou. E quem morreu na cruz do Calvário por você não é esse que te aponta, que te acusa. Quem morreu na cruz por você não é esse que fica aí te julgando. Quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo de Nazaré. E Ele te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que você tem acesso à mesa dEle, você tem acesso à presença dEle, e você pode adorar o nome dEle. Não, segura na mão desse irmão que está do seu lado. Fala assim: nada pode te impedir. Não, mas do jeito que você falou vai ter impedimento. Não, fala assim: nada vai te impedir de adorar o nome dEle. Fala assim: a adoração que está engasgada aqui na sua garganta, hoje você vai colocar para fora, porque nada pode te impedir de adorar o nome dEle. E eu encerro aqui. Verso 9. E viu todo o povo andar e louvará. Andar e louvará. Todo o quê? Todo o quê, gente? Que todo o povo é esse? Que todo o povo? Hã? O mesmo povo que viu ele na porta, o mesmo povo que viu ele mendigar, é o mesmo que vai ver ele andando e glorificando a. E eu encerro aqui. Porque os mesmos que te julgaram, os mesmos que te apontaram, serão os mesmos que terão que ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem hora que a gente passa por uns momentos. Eu fiquei quase um ano sem ter agenda. A única agenda que eu tinha todo mês era no MID. Obrigado, pastor Clélio. Beijo. Um ano! Só o sangue do cordeiro, Samuel. Todo mundo virou as costas. Pastora Rosiane, é difícil demais.
E eu sou uma pessoa que me apego muito às pessoas. Eu fui para Minas agora para ver minha mãe, a válvula do coração dela parou de funcionar. E ela estava como uma bomba relógio. O médico falou assim, ó, ela, qualquer momento ela morre. Meu amigo, me bateu um desespero. Eu tive que ir para lá. Ela teve que fazer um procedimento de cateterismo, que foi o que aliviou. Mas o que os médicos falaram foi o seguinte: a válvula não funciona, ela está comprimindo, e se desse um infarto, ela morria. Aí fui pregar em São Paulo, passei em Minas, fui ver minha mãe. Vi minha mãe, fiquei segunda, terça e quarta-feira com meus pais. É bom demais ficar com o pai. É bom demais. Não, é bom demais ficar do lado do pai com a mãe. Se você tem seu pai e sua mãe, aproveita. Aí eu vi eles e fui embora. Na hora que eu cheguei na rodoviária, misericórdia. É ruim demais você ter que se separar de quem você ama. Você ter que ficar longe de quem você ama. Eu me apego fácil às pessoas. Quando eu gosto demais. Mas quando eu não gosto também, sai de perto. É 8 ou 80. Eu gosto demais. E muita gente, pastor Clênio, virou as costas. E eu ficava questionando, porque o senhor, nessa sua idade, nessa sua maturidade cristã, hoje entende melhor. E a gente novo, a gente às vezes fica triste porque alguém vira as costas, porque alguém te abandona, porque alguém disse não, algumas coisas que falaram de você. Eu estava me sentindo igual esse coxo, humilhado. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui fazer uma visita para um empresário lá em Goiânia. Cheguei lá, tinha uma pastora. Acredito eu que eu não estava indo lá para orar para o empresário, mas estava indo lá para alguém entregar um recado para mim. E quando eu chego lá, ela fala desse jeito assim, ó, sem eu dizer nada: Deus manda te dizer que todos, vou repetir, que todos, vou falar de novo para ver se você está agora, todos que te viraram as costas, todos que fecharam a porta, vão voltar a abrir e vão ter que ver que Deus é na sua vida. Aí eu falei assim, que jeito nenhum que não acontece isso. Porque o que eu ouvi, o que aconteceu, meu irmão, foi assim, ó, no estalar de dedo. A minha agenda estava vazia. Da noite para o dia, fez assim, ó. É porque não é a agenda sua que subiu, por isso que você não deu glória. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vim aqui liberar uma palavra profética sobre a tua vida e dizer que todo mundo que te viu na beira do templo, na porta do templo, para baixo, humilhado, todo mundo que viu você numa situação de dificuldade, naquele problema, eles terão que ver o tamanho do teu Deus. Eles vão ter que ver você andando, louvando e glorificando a Deus. Segura na mão desse crente aí. Fala assim, quem viu você na prova, aí tem que ver você na bênção. Ó, parece até música. Parece até música. Fala assim, quem viu você humilhado, vai ter que ver a exaltação de Deus na tua vida. Fala, quem viu você para baixo, vai ter que ver você por cima. Quem viu você chorando, vai ter que ver você sorrindo. Só quem crê nessa palavra, levanta a tua mão aí, meu filho,